Fique com seu coração aberto, seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti e bendizemos, Senhor. Pai querido, Senhor, nesta noite já tem falado de várias maneiras, através dos louvores, das oportunidades que aqui foram dadas, mas o Senhor ainda tem algo especial para a Tua igreja. Antes de despedir a Tua igreja, a Tua palavra que vai ser ministrada, a qual foi gerada no coração do Teu Filho, Pai. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Usa Teu servo, Senhor, poderosamente, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar e para agir. Assim, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, meus irmãos. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, meus queridos irmãos, Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 18, 19, o 20 e o 21. E depois cumprimentando Efésios capítulo de número 5, o verso de número 25. Obrigado. Amém? Diz assim: vocês, esposas, submetam seus maridos, porque isso é agradável ao Senhor. Vocês, marido, amem a sua esposa e não a tratem com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, devem obedecer aos seus pais em tudo, por isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos ao ponto deles ficarem desanimados. Efésios capítulo de número 5 e o verso de número 25, que diz assim: e vocês, maridos, mostrem às suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo teve pela igreja quando se entregou por ela. Amém? Gostaria de chamar a minha esposa de novo, amém? Para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Ela já veio louvar, mas nós já tínhamos combinado e o Senhor já confirmou nesta noite, mais uma vez, que Ele está trabalhando neste lugar. Ele está passando em casas nesta noite, meus queridos irmãos. Ele está indo aonde a medicina diz que não tem jeito. O Senhor está indo com as suas mãos fortes e poderosas, está agindo, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas o Senhor está indo lá agora. O Senhor está mudando, quadro, revertendo situações, por causa de você que está aqui nesta noite na casa dele. Amém? Amém, mais uma noite, cumprimentar a Maria do Pai Senhor. Já, amém? Glória a Deus. Amados, vamos estar todos louvando juntos esse louvor. A gente já louvou, né, ele, mas depois nós louvamos de novo. Nós temos que pedir para toda a igreja se colocar de pé para nós louvarmos juntos. A letra vai estar aqui, dela, para nós estarmos adorando ao Senhor juntos nessa noite. O Senhor, Ele sabe como faz, como trabalha, amém? Louva com todo o teu coração, com toda a tua alma nessa noite. O Senhor sabe. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor
Deus está aqui, meus queridos irmãos. Só não sente a presença dele quem não quer, porque da mesma maneira que eu estou entrando, não irei sair, porque eu já senti essa presença gloriosa aqui em nosso meio, amém? Meus irmãos, nesta noite, o Senhor colocou algo em meu coração. Estudei à tarde ontem, falando com o Senhor, o que falar. Tentei procurar outra palavra hoje à tarde, mas sendo um culto de família, hoje um culto, meus queridos irmãos, a qual está no coração de Deus, desde a criação do mundo, família. Estão querendo destruir este nome. Lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no seu capítulo de número, bem rapidinho aqui, Timóteo, no seu capítulo de número 4, o seu verso de número 3, dirão que está errado se casar. E o que nós estamos vendo, meus queridos irmãos, estão tentando mexer na estrutura, na base da família. O IBGE, só para nós se alertarmos nesta noite, porque um tema a qual o Senhor propôs nessa noite, uma família estruturada na palavra do Senhor. Jesus pode ir lá passar na sua casa agora? Aleluia. Você é o mesmo que está aqui. Aqui você é crente. Lá em casa você é o mesmo. Jesus pode ir lá agora e passar na tua casa e vir olhar e contemplar. Eis aí o meu servo, a qual me agrada. Porque falhas, crises, nós temos. Nós falhamos todo momento. Hoje à tarde eu falei com a minha esposa. Me estressei, mas a cada momento o Espírito Santo veio. Eu já pedi perdão, desculpa, porque nós somos diferentes. Diz o IBGE que no ano de 2021, mais
de 386 mil divórcios aconteceram. Um alerta para a igreja no ano de 2024, meus queridos irmãos. O ano passado foram mais de 1 milhão de divórcios. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo? A igreja está aqui para reverter esse papel. A igreja foi instituída por Deus para reverter esta situação que está acontecendo no mundo. E nós vamos aprender nesta noite 3 pontos que me chamam muito a atenção. As 3 causas piores que está acontecendo para o casamento se acabar. Primeiro, a infidelidade conjugal. Essa é a primeira, está batendo recorde. A infidelidade conjugal. Segundo, o desgaste na relação e incompatibilidade. Terceiro ponto, violência doméstica. Está disparado, meus queridos irmãos. Esses 3 pontos que estão acontecendo no meio da família, no meio do casamento. Mas irmão, ele está falando sobre esposa, sobre marido. O que o Senhor quer conosco, o que Ele falou aqui, que Ele quer um modelo de igreja, um modelo de família, que siga o seu exemplo, como Ele amou a igreja. Vós, marido, e vós, mulheres. Nós vamos aprender essa noite. Família, você foi instituída por Deus. A família é um projeto de vida criado por Deus, porque não tem como nós negarmos isso. Mesmo no mundo conturbado, podemos desfrutar de um ambiente familiar saudável. Como? Alicerçando a nossa casa, a nossa vida na rocha que se chama Jesus Cristo. Tem famílias que estão se alicerçando em homens, alicerçando, porque eu era assim, porque veio de um outro casamento, no meu outro casamento eu era assim. Meu querido, você aceitou o Senhor Jesus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passou, tudo se fez novo. Mas, meu irmão, eu tento mudar, mas não consigo. É porque você não confessou o seu pecado para Deus. Existia um tempo na minha vida que eu não conseguia largar aquele pecado. Aquele pecado me perseguia, aquele pecado estava comigo todo o tempo. Eu falo, Senhor, o que eu faço? Confessa. O dia que eu confessei, eu deixei de pecar. Eu deixei de pecar aquele pecadinho de estimação, porque chega momentos que nós olhamos e falamos, estou desanimado, eu estou em crise. Eu vou ali na gaveta, eu puxo aquele pecadinho de estimação, eu vou pecar. E uma das coisas que tem destruído famílias está aqui na palma das minhas mãos. Tem destruído jovens, adolescentes, crianças. Tem destruído, tem pessoas que têm perdido até o emprego por causa, bem, abençoado não, maldito celular. Mas também não deixa de ser uma bênção para a nossa vida, para quem sabe usar, para quem sabe desfrutar. Porque quando eu aceitei ao Senhor Jesus, não existia nada disso. O meu avô, ele tinha um celular, um tijolo desse tamanho aqui, ó, grande. Dava até vergonha de andar com ele. Era caro, não era qualquer pessoa que podia adquirir. E nós tínhamos tempo. Hoje nós perdemos o nosso tempo. Hoje o nosso tempo ele é escasso. O restinho que sobra, nós queremos oferecer para o Senhor. Mas mesmo nesse restinho de tempo que nós oferecemos, o Senhor chega diante dele como um cheiro suave perante as torneiras. Por quê? Porque aí fora ele está podre. Aí fora está mal, cada dia sendo mal. A Bíblia nos fala que quem é sujo está se sujando mais, mas quem é limpo, cada dia se limpe mais também, porque nós temos que anunciar que Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E qual é esse modelo? Nós temos que ter Jesus Cristo como fundamento no meio da nossa família. Temos que ter isso, porque eu aprendi assim. Jesus Cristo está aqui no meio. Eu esse ano vai fazer 23 anos de casado, para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Eu nunca dormi separado da minha esposa. Eu nunca dormi com ela, por mais que nós tínhamos brigado, mas eu sempre pedia perdão, porque eu penso até hoje, se Jesus vir, eu e você temos que subir. Eu e você vamos subir. Eu nunca dormi na sala, nunca dormi. Nós podemos dormir assim, um ali rancoroso com o outro, mas no outro dia parecia que não aconteceu nada. E é assim até nos dias de hoje, meus queridos irmãos, porque eu creio no Deus ao qual nós temos servido. E o Senhor tem que estar no meio da família. Uma família estruturada precisa do quê? Nós vamos aprender primeiro o amor do marido pela esposa.
como Cristo nos ensina. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas, meu irmão, hoje é um culto de família. A família começou comigo e com minha esposa. Hoje nós temos nossas 2 filhas e nós somos uma família completa. Nós somos espelho para elas. Eu não preciso brigar com a minha filha, porque o que nós fazemos, ela segue o nosso exemplo. Eu não precisei brigar, eu não precisei bater, eu não precisei fazer nada, porque ela sentiu no coração, eu também preciso fazer algo para o Senhor. Marido, ame a sua esposa. Na linguagem portuguesa, nós temos a palavra amor, possui vários tipos de significado. Nós temos o amor eros, é um amor romântico, paixão, entre o relacionamento de um casal. Eu amo a minha esposa até nos dias de hoje. Ela com a sua família, com o seu jeito, tão simples. Mas eu declaro para ela, eu falo para ela, amor, eu te amo. Ela fala, o que você está querendo? Ah, mas você não fala, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E eu falo, amor, eu te amo. Você é a esposa, você é a mulher que Deus preparou para mim. Outro dia a chefe lá no trabalho falou, como que você conseguiu aquela abençoada? Eu falei, foi Jesus que me deu. Pelos meus méritos eu não conseguia, mas foi o Senhor que me abençoou. Existe também o amor filia. Existe que significa amizade, companheirismo, entre amigos e irmãos. O storge, que é a afeição, o afeto entre pais e filhos. Mas existe um que a qual Jesus Cristo nos ensina, que é o amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial que Deus deu pelos homens. O termo usado pelo apóstolo Paulo nesse texto de Efésios capítulo 5 diz que esse amor ágape é o amor que Deus teve pela humanidade. Deus amou nós com um amor tão incondicional. Vai valer a pena eu sofrer por eles, vai valer a pena eu se sacrificar, porque esse amor que eu tenho pela humanidade vai valer a pena, porque eles irão reconhecer aquilo que eu fiz lá na cruz do Calvário por eles. Porque o Senhor quer de nós obediência, meus irmãos. Não tem outro caminho, não tem atalhos, não tem jeitinho brasileiro, não. Reconhecemos, nós como famílias brasileiras estamos vivendo num caos no nosso Brasil. Mas a igreja está aqui na terra ainda. A igreja está aqui e pode fazer a diferença. Esse amor ágape possui alguns sentidos. E qual é esse sentido? Foi uma decisão. Eu vou lá, eu vou descer, eu vou sair do meu trono de glória para descer lá, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser cuspido, para ser desprezado, mas vai valer a pena eu sofrer por eles. Um compromisso. O amor ágape tem seus sentidos. Foi uma decisão e foi um compromisso que ele teve comigo e com você. E você está tendo um compromisso com ele? E exige uma ação. Esse amor ágape também exige uma ação. E foi um amor incondicional, meus queridos irmãos. Muitas vezes falta palavra para nós desprezarmos, para nós falarmos o quanto amor o Senhor Jesus Cristo teve por nós. O modelo desse amor é o amor que Deus teve, que Cristo pela igreja. E com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa. É com esse amor. É com esse amor que Jesus Cristo nos ensina. Ei, porque nós muitas vezes não maltratamos a fulana, a beltrana, mas a nossa esposa nós maltratamos, somos mal educados, somos arrogantes. O que você tem ensinado para essa geração, para os teus filhos? Nós louvamos aqui, Jesus passa lá em casa. Jesus pode passar lá na sua casa. Jesus ele pode contemplar, ele está contemplando como você é aqui e como você é lá na sua casa. É momento de nós, igreja do século 21, despertarmos, acordarmos, alertarmos, porque tem crescido muito divórcios, famílias sendo destruídas por causa de uma arrogância, por causa de você ser mal educado, não elogiar a sua esposa. Nós vamos aprender aqui, eu anotei, falei, Senhor, mais uma palavra, é uma palavra para a minha igreja nesse século 21, para os dias de hoje, um
despertamento. A igreja tem que acordar. Cristo foi mal educado, Cristo maltratou a igreja, não, Cristo amou a igreja. Marido, ame a sua esposa. Esposas, respeite os vossos maridos. Submissão. Se o marido ama a esposa, eu tenho certeza que a esposa ela vai ser submissa e ela vai ter o respeito. A submissão feminina causa muitas controvérsias, como Paulo diz lá no versículo de número 33. A submissão nada mais é que respeito. Se você ama a tua esposa, se você honra a tua esposa, se você é um marido exemplar, tenha certeza, a sua esposa dará a resposta como Cristo está nos ensinando, como a palavra nos ensina. Eu tenho certeza, se você amar, irmão, já faz 30 anos que eu sou casado, não importa. Todo dia você tem que ir ali, ó, assoprar. Todo dia você tem que ir ali e fazer algo diferente. O algo diferente que eu falo para minha esposa é que eu amo ela. Não importa, passamos momentos difíceis. Passamos momentos de dificuldade, momentos a qual ponto que ela até falar, pode arrumar outra. Eu falei, eu casei com você, eu estou com você na alegria, na tristeza, na doença, e eu irei para o céu juntamente com você. Eu não casei com você, não tirei você da casa do seu pai. O meu sogro disse assim, não precisa dar uma vida de rainha para ela não, só não deixe faltar o arroz e o feijão e trata ela com educação, com respeito. Por mais que eu seja um mau exemplo, mas respeite, a ame, que o arroz e o feijão nunca possa faltar. E é isso que eu tenho feito, meus queridos irmãos, todos os dias da minha vida. Eu disse para ela, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, eu quero subir juntamente com você para o céu. O que nós estamos vendo no século 21 é controverso, está invertido. As coisas certas estão erradas e as coisas erradas estão sendo certas, contradizendo a palavra do Senhor, contradizendo tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que é para nós amarmos a nossas esposas, amarmos a nossa família como Ele nos amou. A diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. Você não tem que ser um mandão, você não tem que, eu que mando, eu não. Deus fez as nossas esposas para andarmos do nosso lado, a nossa adjuntora, não, para andar conosco e nos auxiliar, é nossa auxiliadora, porque no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais difícil, agora eu falei, hoje eu vou chutar o barco. Ela, calma filho, calma bem, não é assim, não é dessa forma. Porque você não vai na sua mãe, você não vai muitas vezes, você descarrega nela, nós muitas vezes descarregamos nelas. A mulher, a Bíblia fala que é mais frágil, mas eu vejo muitas mulheres guerreiras, aguentando, suportando muitas coisas, suportando muitas arrogâncias, suportando muitas das vezes, eu vou chegar lá, filhos, vou chegar lá, que não obedecem aos seus pais, não honra os seus pais. Aleluia. A mulher que não respeita o seu marido, olha que eu notei que ela influencia os filhos a não respeitarem as autoridades. Exemplo, se a mulher ela não respeita, se o marido ele não demonstra o seu amor, a mulher também ela não vai corresponder, ela vai ser uma influenciadora, ela vai fazer com os seus filhos também. Não respeite pai, não respeite o professor, não respeite a liderança, e principalmente ela não vai honrar o nome do Senhor, ela não vai obedecer o nosso Deus. A minha mãe é assim, meu pai é assim, por que eu tenho que ser assim? Porque a mãe muitas vezes é o espelho. Eu saio com a minha filha menorzinha Alice, e quando chega na metade do caminho, mãe, mas você não quer ir com o pai? Não, eu quero a mãe, eu quero a minha mãe. A Laís nem saía comigo. Mas não, eu quero a mãe. E hoje ela é uma influenciadora. Ela é um espelho. E ela está sendo um espelho. Meu querido, mas está falando, estou falando porque a minha família. Senhor, eu vou falar. Você fala da sua família, do que está acontecendo na sua vida.
Eu fui chamado muitas vezes de mau exemplo, porque você fala duro, irmão. Você só sabe, eu estou falando a verdade. Eu prefiro que você fique com a cara feia, mas eu agrade o meu Deus. Eu prefiro falar aquilo que Deus colocou no meu coração do que falar aquilo que você quer ouvir. Eu prefiro falar, porque o que está acontecendo hoje, meus irmãos, estão barquejando a palavra, estão trocando a palavra do Senhor. Eu tenho que falar aquilo que eles querem ouvir. Não, você tem que ouvir aquilo que o Senhor quer tratar com você nesta noite. Você tem que ouvir aquilo que o Senhor quer. Hoje é uma noite de reflexão, uma noite de despertamento. É uma noite que nós acordarmos como igreja do Senhor Jesus, sermos um modelo de igreja que o Senhor nos ensina. Foi falado hoje na escola bíblica dominical, muito de valia. Eu não perco uma escola bíblica dominical, porque vale a pena. Nós estamos aqui, aprendendo, ouvindo, sendo corrigido, sendo disciplinado pelo Senhor, porque nós somos ovelha, somos servos. Porque o bode, ele sai dando coisa. Quando a pessoa lá está mascarada, quando a pessoa lá está em pele de ovelha, mas por dentro é um lobo, ela sai gritando, ela sai arranhando, ela sai falando mal. Mas isso vai mudar, meus queridos irmãos. Isso tem que mudar na igreja do século 21. Eu aprendi lá atrás que Cristo entrou na minha vida, Ele mudou a minha casa, aqui por dentro. Ele bateu, eu quero entrar, eu abri, Ele entrou, Ele fez mudança, Ele fez limpeza, Ele transformou a minha vida. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, você é santo? Não. Eu pego todos os dias, todo momento, toda hora, ao abrir a minha boca, ao acordar, eu já estou pecando, porque muitas vezes eu não dobro meu joelho, porque já acordamos atrasados, tem que trabalhar, tem que correr, mas eu reconheço, eu necessito da infinita graça e misericórdia do Senhor na minha vida. Se o marido mostra o seu amor pela sua esposa, a esposa ela respeita, ela tem uma submissão, porque o seu marido tem demonstrado o seu amor por ela, e ela vai ser uma influenciadora. Os seus filhos vão dar bom exemplo. Terceiro ponto, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos seus filhos. Dois aspectos que eu notei que me chamam muita atenção, que pode causar a ira nos nossos filhos. E nós temos errado muitos, temos feito tudo errado. A falta de educação, primeiro ponto, é uma falta de educação. Eu nunca apanhei da minha mãe. Nunca, meu pai não está aqui. Eu nunca levei um tapa do meu pai. Nunca. Aprontava, matava aula na escola, não ia pro bombeiro, ia passear no shopping, fazia tantas outras coisas. Mas minha mãe nunca bateu em mim. Eu já apanhei por defender o meu irmão. E entrei na frente. Mesmo meu irmão dando errado, eu falei, mãe, não bate nele, ela deu uma varada em mim. Foi a única vez. A única circunstância que eu me lembro, mas eu nunca apanhei dos meus pais. Porque eu respeitava. Eu honrava os meus pais. Minha mãe sempre dizia assim, falava, lá na frente, você vai sentir falta de tudo aquilo que você está plantando. Lá na frente, você vai colher os frutos daquilo que você está plantando hoje. Não vou brigar com você, não vou maltratar você, mas eu vou te ensinar a ser um homem exemplar. Eu vou te ensinar, te educar, a você ser um bom filho. Segundo ponto, o exagero na educação. A falta de educação. E segundo ponto, o exagero na educação. A falta lá em Provérbios capítulo 29, versículo 15, e o exagero na educação, Provérbios 19 e 18. A educação envolve dois aspectos, meus queridos irmãos. A instrução formativa, Provérbios 22, 6. A criança precisa, o jovem precisa saber que é errado antes de ser corrigido pelo erro que cometeu. A criança precisa saber que é errado antes de ser corrigida.
Não, o que nós fazemos? Eu vou olhar, vai errar, eu vou bater, eu vou descontar a raiva que eu estou sentindo do meu esposo, eu vou descontar a raiva que eu estou sentindo pelo trabalho. Nós sabemos fazer isso, nós erramos. Primeiro, na educação nós não ensinamos e nós corrigimos, exageramos muitas vezes na educação. Você tem que ser assim, você vai ser assim. Sabe que eu me deparei nessa minha caminhada? Um dia uma irmã, muito conhecida, velha de crente, o castigo que ela deu para o seu filho, meu Deus, só de lembrar me dá tristeza, me dá agonia, porque hoje esse jovem, essa jovem está lá no mundo. A sua repreensão vai ser: você não vai para a igreja hoje. O castigo dela foi: o pai não deixou, a mãe não deixou a criança ir para a igreja, irmãos. Que exagero! Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje ela está chorando, pedindo: Senhor, traga meu filho de volta. Senhor, traga o meu filho de volta. Olha onde ele está. Essa jovem também me procurou essa semana pedindo oração. Eu orei por ela, mandou uma mensagem, desesperada, porque eu pude sentir a agonia dela de estar lá no mundo. Um dia ela esteve aqui, hoje ela está lá pedindo socorro. Eu quero voltar, mas não tenho força. Muitas vezes a nossa educação exagerada. No meio da minha família aconteceu isso. Parente meu, muito crente: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode fazer isso. Tem pais aqui também que têm os seus filhos que estão fora da igreja, mas não foi erro seu. Você ensinou. A Bíblia está dizendo que para nós ensinar o nosso filho o caminho que deve andar, mas existe a escolha deles. Existe o caminho que eles escolheram, mas você fez o seu papel certo, e Deus está vendo, contemplando tudo, meus queridos irmãos. Não se culpe, não julgue você, não fique para baixo dizendo onde eu errei. Existem situações que os pais erram, mas existem situações também que Deus permite tudo isso acontecer. Mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos céus e debaixo da terra. Tudo tem um tempo, meus queridos irmãos. E esse parente, também da minha família, sendo exagerado: você não pode isso, você não pode aquilo. E eu vendo aquilo, não estava na igreja, não estava, eles me chamavam, mas eu vou lá porque é muito rigoroso, eu vou lá, mas lá não pode fazer nada. Hoje eu estou aqui e eles não estão aqui mais. Fora do caminho do Senhor. Será que não teve uma sabedoria do Senhor? O Senhor disse que é para nós repreendermos sim com a vara, educar nossos filhos sim. Eu, graças ao bom Deus, não precisei relar a mão na nariz até no dia de hoje. Se precisar, sempre falo para ela, se precisar, mas se Deus quiser, eu tenho a certeza, meus irmãos, não precisarei levantar uma mão para ela. Porque ela tem vindo e contemplado, tem vindo o espelho dentro da sua casa. Falaram para mim: você é um mau exemplo. Eu falei: na onde? Porque eu falo a verdade? Porque eu disse que não é do agrado do Senhor o que está acontecendo? Eu falei: eu vou continuar falando. Você gostando ou não, fazendo cara feia ou não, eu vou continuar falando. Está errado, se converta, saia do seu erro, saia desse caminho. É o nosso papel como cristão, meus queridos irmãos. Eu aceitei ao Senhor Jesus, eu estou andando no contramão do mundo. Eu não estou andando conforme o mundo. O mundo está lá pedindo justiça, mas nós aqui estamos aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Porque quem nos socorre é o Senhor. Não é presidente, não é deputado, não é senador, ninguém que vai fazer algo por nós. É o Senhor Jesus. Porque muitos botaram expectativa no homem. Eu botei expectativa no homem. Mas quando a nossa família está passando momentos difíceis, não são eles que vão solucionar nossos problemas. Não são eles que vão lá nos aconselhar. Não são eles. São as nossas esposas que estão do nosso lado. É o nosso pastor, muitas das vezes que nós levamos, só sabemos levar problema. Mas você tem orado pela vida do seu pastor? Você tem orado pela família do seu pastor? Você tem?
nosso papel como igreja, como exemplar, como o Senhor nos ensina, é nós respeitarmos os nossos senhorios. E se o marido demonstra esse amor, a esposa vai corresponder, os filhos vão ser influenciados e vão fazer a vontade do Senhor. Mas também tem a nossa educação, a nossa falta muitas vezes de educação de nos ensinar certo, o nosso exagero muitas das vezes de fazermos conforme nós queremos. Você é assim, eu fui assim, você vai ter que morrer assim. Não é, meus irmãos, não é desse jeito. Meu pai foi assim, meu tio foi assim, meu avô foi assim, mas hoje eu tenho Jesus na minha vida e foi tudo diferente. Hoje eu sou uma nova criatura. Aquilo que tinha preparado para mim, Jesus Cristo, quando entrou na minha vida, Ele mudou o quadro da minha vida, a situação da minha vida. Eu ser crente, eu ir para a igreja nunca. Hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e dizendo que valeu a pena levantar as minhas mãos e aceitar ao Senhor Jesus, porque o Senhor me constituiu. Enquanto o mundo, as estatísticas estão dizendo que bateu recorde no ano de 2023 com mais de 1 milhão de separações, mas tem jovens aqui na igreja se preparando para casar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Jovens, eu digo para vocês, vale a pena constituir uma família. Eu não queria casar de jeito nenhum, Jesus. Tanto é que a minha esposa, a minha namorada, na época, ela me impressionou. Se fosse 3 anos de namoro, se você não casar, eu vou te largar. Eu falei, é pra já. É pra já. Eu vou casar. Mas pensa numa situação que aconteceu na minha vida. 3 dias antes do meu casamento, meu irmão, que hoje já falecido, brigou com meu cunhado, mandou meu cunhado para a UTI. No meu casamento, eu casei dia 23 de dezembro, e na onde eu estava na lua de mel, de joelhos dobrados, porque o meu cunhado estava na UTI, a família em guerra, a família larga, separa, não tem jeito. Nós vamos matar o irmão dele. Por que você está com um assassino? No começo do meu casamento, eu passei uma luta tremenda, uma dificuldade tremenda. Fiquei desempregado. Marquei a data, chegando próximo, fiquei sem trabalho. Naquela época, meus irmãos, só o sangue de Jesus. Não tinha 5 anos de contribuição. Como eu vou receber o seguro? Como eu vou receber? E aí? Lua de mel não teve. Casamento na igreja não teve. Só no civil, mas nós vamos ter em nome do Senhor Jesus. Valeu para ela, né? 23 anos. Nós vamos nos acomodando. Nós se acomoda. Vai passando-se os anos, nós temos que fluir esse amor. Ainda está sendo dentro de mim, porque eu quero morar com ela no céu. E acabando já, irmãos, rapidinho. Veio tudo isso para tentar nos desestruturar, mas eu tinha algo dentro de mim que se chamava, que entrou dentro do meu coração, Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus. Eu saía da minha casa e ia lá na igreja, pedi para o pastor, presta a chave da igreja, orando, chorando e clamando. Tira, reverte o quadro, muda a situação. Senhor, transforma, Pai, faz algo, Jesus, move, Jesus. O que está acontecendo? Eu tomei uma decisão, eu me posicionei, fiquei 9 meses de disciplina na igreja, uma época rígida, há 26 anos. Você pensa que era como é hoje? Tá bom, irmão, é assim. Não precisa falar nada não, vamos ficar quietinho, ninguém sabe, Deus não está revelando para ninguém. Ei, o santo e o profano não anda junto não. As coisas de Deus é santa ainda, as coisas de Deus é séria ainda. Não é para qualquer um não. Tem que ter renúncia, tem que ter santidade. Casamento é uma coisa séria, não é brincadeira. Famílias estão sendo destruídas por causa de quê? Infidelidade, agressão, compatibilidade. Está acabando o amor, está acabando aquela essência. Porque quando era pecado era gostoso.
pecando era bom, e hoje você tem uma vida, você está dando certo e as coisas, acabou o quê? Está pensando que pode ficar casando agora, separando, casando? Ei, você vai chegar diante de Deus. Está pensando que as coisas são de qualquer maneira? Está pensando que é brincadeira, separa hoje, casa amanhã, separa amanhã, casa. Que é isso? É pecado, meus irmãos. Casamento é uma vez só, diante da Bíblia, é uma vez só. Mas existe alguns que podem sim, se quiserem, pela dureza que traz em nosso coração, se a pessoa vier a falecer, se a pessoa vier a morrer, tem sim seus requisitos, seus argumentos ainda, tem. Mas o que está acontecendo hoje é uma brincadeira. Mas o Senhor está como o nosso advogado, mas Ele vai vir um dia como juiz, e essas pessoas que não se converterem desse mau caminho irão chegar e prestar conta diante de Deus. Foi fácil? Não. Está sendo fácil? Nunca foi fácil. Sempre foi renúncia, mas sempre foi Deus na nossa vida. Passou 5 anos, a minha esposa chorava porque não podia se engravidar. O médico disse: não tem jeito, você não vai conseguir. Teve 2 abortos, não vai prosperar. A palavra do médico, aleluia, mas a palavra de Deus ainda não foi dada. A última palavra vem de Deus, aleluia. Deus está entrando em lares aqui, mexendo em estruturas. A última palavra é de Deus. O homem pode dizer, a medicina pode contrariar, mas a última palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. E um belo dia o Senhor me deu um sonho de revelação. Deus me usa muito em sonho de revelação. Eu falei: bem, se prepara. Vi você, e era uma menina. Você está brincando? Eu falei: estou brincando não. Aí a pastora entregou algo para mim: a sua bênção não está vindo em eco, mas ela está chegando. Sabe quando você vai num lugar? Eu fui pescar ali no Paribuna, no Jaguari, e era bem íntimo lá, um vale, e eu gritei a voz: a sua bênção está chegando, irmão, está quase perto. Eu falei: a confirmação de Deus. Quando nós descobrimos que estava grávida da Larissa, nós fomos fazer a ultrassom para ver se era menina, não deu para ver. Eu falei: não precisa mostrar, não pagar nada. Deus falou que é menina. Chegou no dia lá, falei: cadê? É menina, amor, é menina. Deus é fiel para cumprir as tuas promessas. E aí, irmão, como é que está depois de 22 anos? Não estamos ainda, mas só num propósito, olhando para o alvo que se chama Jesus Cristo. 22 anos, se Jesus não vir, nós vamos para 30, se Jesus não vir, nós vamos para 35, para 40, porque dessa maneira, é de ano em ano, é de prova em prova, mas é de glória em glória também que Jesus nos dá vitória. O último ponto: a obediência dos filhos em relação com seus pais. Nós falamos aqui, a palavra de Deus diz para os filhos jovens devem obedecer os seus pais. Logo em seguida, é citado na Êxodo 20:12, o apóstolo Paulo diz que os filhos devem honrar os seus pais. Honrar é mais que obedecer, mas o filho que obedece está honrando os seus pais. Vou repetir: honrar é mais que obedecer, mas o filho que obedece está honrando os seus pais. É isso que é um mandamento com promessa, para que tudo corra bem e os seus dias sejam prolongados na terra. Filhos, para que os seus dias sejam prolongados na terra. O que mais nós vemos? Tinha uma irmã, uma amiga nossa que trabalha lá no Urbano. Ela disse que o que mais desce a sepultura são filhos de crentes, desobedientes aos seus pais, e os seus dias são diminuindo na terra. Quer ter uma família abençoada? Obedeça hoje, porque amanhã você vai ter filhos, e os seus filhos serão obedientes a vocês.
serão exemplo. Se você é um filho mal educado, se você não obedece, se você não honra o seu pai, tenha certeza, é certeza que eu estou falando, porque o que o homem planta, o homem colhe. Se você for um bom filho, se você honrar seu professor, se você honrar o seu pastor, se você honrar o seu patrão, amanhã você será honrado por Deus. Não é história de carochinha, não. Tem coisa que está acontecendo na minha vida, porque lá atrás eu honrei meus pais, eu honrei meu professor, nunca fui mal educado, nunca levantei a voz, eu faltava. Eu lembro do professor de ciência, ele falava: Alex, eu vou te passar porque você é um menino exemplar. Mas eu falto, professor, eu não sei nem direito. A sua educação é extraordinária. Se todos fossem assim, 10 para você. Meu professor, eu lembro dele até hoje. Se vocês fizerem hoje, vocês colherão amanhã. Mas se vocês fizerem hoje, plantarem hoje coisas que nós estamos vendo, meu pai não sabe de nada, o pastor não sabe de nada. Sabe sim. Se eu tivesse dado ouvido para o meu pastor, eu não tinha ficado 9 meses afastado das coisas de Deus. Eu fui chamado de bobo. Sim, bobo. Eu limpei a igreja por 10 anos. 10 anos eu cuidei da igreja. O pastor tem 5 filhas, tem a esposa. Por que você cuida? Porque eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui tirado de um charco de lodo. A minha vida já estava trajetada, já estava projetada pelo inimigo para ser ceifada. Mas Jesus veio. Você quer, Alex? Eu falei: eu quero. Mudou a minha vida. E eu não me arrependo nem um minuto. Se precisar hoje, eu limpo a igreja com o maior prazer. Porque quando eu estava limpando a igreja, eu falava: Senhor, que as vidas que forem entrar aqui, e outra, detalhe, não era piso, não era chão de terra, tá? Altar hoje, olha que lindo, maravilhoso, era um latão. Mas eu quero esse Jesus. Era algo feito desprovisto, sabe? Algo assim de nada. Vamos colocar ali um caixote. Mas eu estava ali adorando o nome do Senhor Jesus. Hoje, filho, você tem tudo. Meu celular aqui não tem comparação perto do seu celular. O que você quer, filho? Quero um iPhone, quero não sei o que, quero não sei o que, quero não sei o que. O pai dá tudo de mão beijada. O pai dá tudo, a mãe dá tudo. E o que o filho tem que fazer? É só honrar. Porque o pai faz de tudo. Eu faço de tudo pelas minhas filhas. Faço de tudo. Quando eu estou desanimado ali no trabalho, eu falo: Senhor, mais um dia. Mas quando eu estava desempregado, eu falo: Senhor, abre a porta, Jesus, pelo amor de Deus. E hoje nós vamos sabemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Quer as bênçãos do Senhor para a sua vida? Honre a sua esposa. Você honrando a sua esposa, ela vai te honrar. E ela te honrando, seus filhos serão exemplo. E você e tua casa será uma bênção nas mãos do Senhor. Você e sua família será uma bênção nas mãos do Senhor. Ei, eu digo para você, vale a pena construir uma família. Por mais que nós tenhamos, ela gosta, eu gosto disso, isso assim, mas o Senhor, Ele no meio, Ele nos aperfeiçoa. O Senhor dando no meio da família. Eu nunca tirei o Senhor do meio, do centro da minha família, meus queridos irmãos. Quando nós estávamos lá em casa, trancado, Jesus, eu quero estar na igreja. Jesus, eu quero estar lá em comunhão com os irmãos. Senhor, por que nós estamos aqui em casa? Falei: Jesus, fica aqui em casa. Não tinha nem esse louvor. Jesus, fica aqui em casa, porque eu preciso do Senhor. Pai, mas é tão gostoso estar lá em comunhão com os irmãos. A minha família muitas vezes fala: como você consegue? Você mudou de igreja agora você vai ter tempo. Falei: mãe, o meu tempo é estar na casa do Senhor. O meu tempo com a minha família está na casa do Senhor. Porque eu falei: Senhor, é eu e minha casa servindo ao Senhor aqui, meu Pai. O Senhor marcou esse compromisso comigo, eu também tenho que ter esse compromisso com Ele. Eu tenho que reconhecer que sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Amém? Deus abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Provações nós passamos, crise nós passamos, mas Jesus está no meio para dar a vitória para nós. Eu nunca, em todas as minhas lutas, em todas as minhas dificuldades,
dificuldade, todas eu obtive vitória. Foi o que o pastor Célio falou aqui, claramente para nós. Temos que passar pela aprovação para sermos aprovados lá na frente, porque sem provas, você não valoriza aquilo que Deus te dá. E eu hoje valorizo tudo aquilo que eu passei lá atrás. Valeu a pena estar servindo ao Senhor Jesus. Coloque de pé, por gentileza. Alabra que nesco e anda labaxere, me canta labrandabas. O jovem, eu quero orar por ele. Você mesmo, filho da nossa irmã.